Fala Administrator, bem-vindo ao melhor canal sobre conteúdo de Microsoft 365. Hoje eu quero trazer para vocês uma aula que é conteúdo do exame MS-102. Eu estou falando do Privileged Identity Manager, o Microsoft PIM. Essa aula está dividida em 3 partes. Essa é a parte 1. No meu canal do YouTube você vai encontrar uma playlist chamada MS-102. Lá vai ter a parte 2 e a parte 3. Então já se inscreve no canal e vem comigo para a aula. Fala Administrator, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Mais uma vez, nós vamos falar aqui num pedacinho da prova do exame MS-102. A gente ainda vai manter aqui nossa aula falando dessa questão aqui de implementação do gerenciamento de identidade do Entra ID, que cai aí entre 25% e 30% do exame. Eu estou aqui na página do exame da MS-102. Nós temos aqui embaixo o aprendizado desse exame. Vou descer aqui a barra de rolagem até essa parte aqui de gerenciar a identidade e acesso do Microsoft 365. Quando eu clico nesse aprendizado, eu tenho o gerenciamento de identidade e acesso do Microsoft 365. E o que a gente vai falar nesse vídeo aqui é sobre o gerenciamento de identidade no Microsoft Entra, utilizando o nosso PIM, o Privileged Identity Manager, ou seja, o gerenciamento de identidade privilegiada do Entra ID. Clicando nessa configuração, a gente tem aí o nosso estudo sobre o gerenciamento de identidade do Microsoft Entra ID. Acessando aqui a documentação de licenciamento para o Microsoft Entra ID, e eu tenho aqui embaixo uma tabela que mostra as features associadas por licença. Então, vou fazer uma pesquisa aqui dentro desse site, vou pesquisar por PIM, e eu tenho aqui o nosso Privileged Identity Manager. Para a gente utilizar o PIM, a gente tem que vir nessa coluna aqui, então a gente precisa de pelo menos o Entra ID P2, tá? Então, o requisito para utilizar o Privileged Identity Manager, o PIM, dentro do Entra ID, o requisito número 1 é que você tenha pelo menos o Entra ID P2. Se você também tiver uma licença Enterprise com o add-on do Entra Mobility Suite E5, você também já consegue aí utilizar o PIM. Além do Entra ID P2, eu preciso ter pelo menos um usuário com uma licença ativa disponível no meu tenant. Se eu não tenho nenhum usuário com uma licença aplicada, eu também não consigo utilizar o PIM. Então esse aí é o segundo pré-requisito. A gente precisa de pelo menos um usuário licenciado. Mas quem que precisa receber essa licença? Eu tenho aqui uma tabela com alguns exemplos de cenário para ajudar você a determinar qual é o número de licenças que você precisa quando você vai utilizar o PIM no seu ambiente. Um exemplo, eu tenho essa empresa aqui chamada de Woodgrove Bank. Ela tem 10 administradores para diferentes departamentos. Esses dois caras que têm a função de Private Root Administrator, eles configuram e gerenciam o PIM. Esses caras, eles não precisam de licença. Mas desses 10 administradores, ele quer tornar 5 administradores elegíveis a solicitar licença, a solicitar uma permissão utilizando o PIM. Nesse caso, 5 administradores precisariam de licença. Nesse outro cenário aqui, a gente tem uma empresa chamada de Graphic Design, que é um instituto que tem 25 administradores, do quais 14 desses administradores são gerenciados pelo PIM. Então, só aí eu já preciso de 14 licenças. A ativação do PIM, ela requer aprovação de 3 usuários diferentes na organização. Então, eu preciso dos 14 licenças para as funções que estão elegíveis e mais 3 licenças para 3 aprovadores. Então, a gente precisa aí de 17 licenças. E por último, a gente tem a organização Contoso, que tem 50 administradores. Desses 50 administradores, 14 são gerenciados pelo PIM. Ele quer ativar uma rule de aprovação para 5 usuários diferentes na organização para aprovar ativações. Então eu tenho 42 usuários que são dos meus 50, 42 eles são gerenciados pelo PIM, então são 42 licenças, mais 5 usuários que serão os aprovadores. Então dá um total aí
de 53 licenças. 53 por quê, Douglas? Se eu fizer a conta, tá dando menos, tá dando 47. É porque você precisa de 6 revisores. Ele tá falando aqui, ó. Ele tá falando aqui que precisa de 6 revisores para revisar aí as solicitações de pedido de permissão utilizando o PIN. Então, toda vez que um usuário for utilizar o PIN, seja para revisar, para solicitar a aprovação, ele precisa de ter uma licença associada a esse usuário. Então, bora lá. Como que a gente acessa o PIN aqui dentro dos portais de administração do Microsoft 365? Primeira coisa, você vai pedir aqui para exibir todas as configurações no portal do Admin Center. E aí a gente vai acessar o portal do Entra ID. Estou aqui no meu portal do Entra ID. Veja que o meu Tenant ele tem o requisito de licenciamento Entra ID P2. Eu vou descer a barra de rolagem e vou clicar em Private Identity Manage. Ponto importante, quando você clicar aqui, se você não conseguir acessar, é por causa da licença. Beleza? Então, vocês precisam ter uma licença ativa para conseguir acessar as configurações do PIN. Lembrando que se o seu usuário for um usuário Global Admin, você não precisa de licença. E você vai conseguir configurar normalmente aí com a permissão de Global Admin, mesmo sem ter o licenciamento do PIN. Tá ok? Mas para essa função estar ativa, eu preciso que pelo menos um usuário na minha organização ele tenha uma licença atribuída. Então bora lá. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho as tasks, as minhas tarefas. Elas são referentes ao meu privilégio. Então se eu clicar aqui em minhas funções, o que ele vai fazer? Ele vai buscar as minhas rules do Entra ID. Eu não tenho nenhuma rule aqui associada porque eu não configurei nada. Perfeito? Então, aqui está relacionado às minhas funções. Qual é a função que eu tenho dentro do Entra ID via PIN? Nenhuma. A função que eu tenho aqui de Global Admin, ela está vindo via atribuição de grupo, lá do grupo Globais Admin, e não via PIN. Se eu tiver alguma atribuição qualificada, ele vai aparecer aqui para mim. E se eu tiver alguma atribuição ativa, ele vai aparecer para mim quais são as permissões de atribuições que eu tenho relacionada a alguma administração. Então eu tenho a permissão de Global Admin, ela está como permanente, por quê? Porque ela é atribuída diretamente ao grupo lá do Entra ID Global Admin. Também tenho a função de administrador de conformidade, porque eu fui lá dentro do grupo e me coloquei o meu usuário como administrador de conformidade. E também eu tenho aqui o permissionamento do Teams, mas essas permissões aqui, elas não estão sendo concedidas ao meu usuário via PIN, é via grupo, tá ok? Vou voltar aqui, minhas solicitações, se eu tiver elegível para solicitar alguma rule, é aqui que ela vai aparecer. Por exemplo, eu fiz a solicitação para receber uma permissão temporária do permissionamento de Global Admin, é aqui que ela vai aparecer. E aonde que eu vou aprovar? Aprovar as solicitações. Aqui vai aparecer todos os usuários que fizeram solicitações. E aí eu vou aprovar ou eu vou negar esse permissionamento para esse usuário que fez essa solicitação. Vou voltar aqui mais uma vez. E eu tenho aqui as análises de acesso. O Access Review. Eu vou fazer uma revisão dos usuários que receberam um permissionamento. Aquele permissionamento deve continuar ativo? Não deve continuar ativo? É onde também eu posso configurar um período automático para que ele seja feita uma revisão, que a partir dessa revisão eu consiga vir aqui e listar se realmente um usuário precisa ter esse tipo de permissionamento no qual eles estão recebendo. Então, se eu tenho um usuário que para uma determinada tarefa precisou ter um permissionamento de Global Admin e esse permissionamento ele foi dado como permanente, eu consigo vir aqui e fazer uma revisão desses acessos. E se aquele usuário não precisar mais desse tipo de acesso, eu posso simplesmente ir lá e remover o acesso administrativo desse usuário. Eu posso gerenciar quais funções? Eu posso gerenciar as funções do Entra ID
posso gerenciar grupos e também posso gerenciar recursos do Microsoft Azure. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui um usuário, vou pegar aqui a Adele, que é o nosso primeiro usuário. Deixa eu ver aqui se ela está com alguma permissão administrativa. Atribuídas. A Adele não tem nenhuma função atribuída. Perfeito? Então, a gente vai pegar esse usuário da Adele para fazer um teste. Então, eu vou abrir aqui outro navegador. Então, a gente vai fazer acesso aqui com o usuário da Adele, que vai ser o nosso usuário de teste com a utilização do PIN. Eu vou colocar aqui a senha temporária da Adele. Acabei de resetar a senha da Adele, vai pedir para a gente fazer a alteração dessa senha. Fazer a aprovação aqui do acesso da Adele. Esperar a senha. Com acesso realizado. A Adele, ela não tem nenhum tipo de acesso administrativo, ela é um usuário comum. Então, o que a gente vai fazer? Vou abrir aqui uma outra aba e vou acessar o portal intra.microsoft.com. Então, a Adele, como um usuário normal, ela vai aqui tentar gerenciar os usuários desse tenant. Ela vem aqui em todos os usuários dentro do portal do Entra ID. Eu vou clicar aqui em novo usuário. Veja, criar um usuário, a Adele não consegue. Por quê? Porque ela não tem esse permissionamento. A Adele é um usuário tradicional. Vou clicar aqui no usuário do Diego. Vamos tentar redefinir a senha. Você não pode redefinir a senha. Isso porque você está no nível de privilégio incorreto. Ou seja, ela não tem nenhum tipo de permissionamento para executar nenhuma ação aqui dentro do Entra ID. Vamos dar uma validada aqui. Vamos ver aqui em proteção. Essa aqui, proteção, acesso condicional, você não tem acesso. De fato, ela não tem acesso, privilégios insuficientes para concluir essa operação. E no portal azure.com, vamos tentar acessar aqui algum recurso, grupo de recursos do Azure. Vamos ver o que acontece. Veja, bem-vindo, você não tem nenhuma assinatura. Se eu tiver uma assinatura do portal do Azure, uma subscrição, eu consigo tanto gerenciar esse acesso aos portais de administração do 365, como também a recursos dentro do Azure. Então, eu consigo dar um permissionamento para a Adele, para ela acessar, por exemplo, aí um grupo de recursos e gerenciar aquele grupo de recursos, como deletar usuários, criar uma máquina virtual atrelada àquele grupo de recursos. Então, quando a gente vê aqui, comece com uma avaliação gratuita, é porque a Adele ela não tem nenhum tipo de acesso, nenhuma subscrição. Então, a gente provou aí que a Adele não tem nenhum tipo de acesso administrativo.